Veja as seguintes questões. Então, na letra A, nós temos que calcular, pela definição, a derivada da função f de x igual a x elevado na quinta potência. Então, temos que derivar essa função, só que utilizando, a definição de derivada, aquela definição por limite. Então, relembrando, a definição de derivada por limite, nós podemos determinar, então, a f' de x. A gente representa esse apóstrofo como a primeira derivada. Então, a primeira derivada, pela definição, a gente representa como limite, quando c tende a zero, da f de x mais c menos a f de x dividido por c, tá bom? Muitos aqui utilizam h, outros utilizam ΔX, tá? Tanto faz, tá? Você escolhe, qual letra você vai representar, só que perceba, essa constante, esse valor, seja c, seja ΔX, seja h, ele tem que tender a zero e tem esse formato aqui, f de x mais c menos f de x dividido por c, tá bom? Então perceba, quem é a nossa f de x mais c? Deixa eu pegar aqui outro canetão. A nossa f de x é a própria função x elevado na quinta potência. Já a nossa f de x mais c, no lugar de x você vai colocar x mais c. Então, se você tem x na quinta potência, vai ficar x mais c elevado na quinta potência. Bom, agora é só você então aplicar no limite. Então, deixa eu colocar aqui. F' de x vai ser igual a f de x mais c, que é... Perdão, vamos colocar o limite primeiro, Limite quando c tende a zero. F de x mais c, que ficou x mais c elevado na quinta potência. Menos a função, que é x elevado na quinta potência, isso aqui tudo dividido por c, ok? Perceba, se você aplicar esse limite aqui, quando c tende a zero, você vai chegar numa indeterminação. Então, f' de x vai ser, deixa eu colocar aqui, limite, quando x tende a zero, tá? Dessa expressão aqui, a gente vai ficar como? Vai ficar com x mais zero elevado na quinta potência, menos x na quinta dividido por zero. X mais zero dá x. Então, aqui vai ficar x na quinta potência, menos x na quinta potência, dividido por zero. X na quinta potência menos x na quinta potência também dá zero. Então, nós chegamos aqui numa indeterminação. Então, a gente precisa modificar a função desse limite de modo a fugir dessa indeterminação, tá? E como que a gente vai fazer isso? A gente vai ter que desenvolver, pessoal, esse termo aqui na quinta potência, tá? Ah, professor, mas vai dar muito trabalho desenvolver esse termo na quinta potência. De fato, vai dar um pouquinho de trabalho. Mas você aqui pode utilizar um recurso muito interessante, que é o triângulo de Pascal, tá? Se vocês estão lembrados, aquele triângulo de Pascal nos dá algumas combinações. E olha só que interessante, por que a gente vai utilizar ele para facilitar os nossos cálculos? Perceba, se você tivesse que calcular x mais c na quinta potência, como que você faria? Você calcularia primeiramente x mais c que multiplica x mais c vezes x mais c ficaria x mais c quadrado, tá? Então, aqui você sabe que vai dar x ao quadrado mais 2 que multiplica x mais c ao quadrado, tá? Isso daqui é esse termo ao quadrado, tá? Isso aqui é interessante colocar x mais c elevado ao quadrado. Mas você tem que encontrar isso na quinta. Então, você teria que multiplicar x mais c ao quadrado vezes x mais c quadrado para obter na quarta potência. Então, ficaria essa expressão x ao quadrado mais 2xc mais c ao quadrado,
que multiplica x ao quadrado mais 2xc mais c ao quadrado. Isso daqui vai dar x mais c elevado na quarta potência, tá? Só que perceba que esse produto aqui vai dar muito trabalho, né? A gente vai ter que fazer esse que multiplica toda essa expressão, depois esse termo que multiplica toda essa expressão, mais esse termo que multiplica toda essa expressão. Então vai ficar um cálculo um pouco extenso, tá? Mas você pode fazer isso daqui. Depois que você multiplicou isso daqui, você ainda tem que multiplicar por mais uma vez x mais c, para obter 4 mais 1 na quinta potência, tá? Eu vou mostrar um jeito mais fácil, né, que é utilizando o triângulo de Pascal, tá bom? Então perceba, o triângulo de Pascal, deixa eu colocar aqui em cima, a gente começa então com 1, né, depois a gente tem 1 e 1, depois a gente tem 1 mais 1 dá 2, e aqui novamente tem 1, depois coloca 1 mais 2 dá 3, 2 mais 1 também dá 3, e repete 1. Depois você coloca 1 de novo, 1 mais 3 dá 4, 3 mais 3 dá 6, 3 mais 1 dá 4, e depois dá 1. Repete 1 aqui, 1 mais 1 dá 5, 4 mais 6 dá 10, 6 mais 4 também dá 10, 4 mais 1 dá 5 e aqui também dá 1. Vou parar por aqui, já basta, tá bom? O que isso tem a ver, professor? Esse triângulo, né? O que tem a ver esse triângulo de Pascal, né, com esse x mais c elevado na quinta potência? A gente pode expandir esse x mais c na quinta potência utilizando esses coeficientes aqui. Não entendi nada, professor. Perceba. O que é esse 1 aqui? A primeira linha do triângulo de Pascal. Nada mais é... Eu não vou representar por x mais c. Eu vou generalizar primeiro, tá? Se você, por exemplo, pega a mais b e eleva na potência 0. Tá? Todo número elevado na 0 dá 1. Tá? Então isso daqui dá 1. Perceba que corresponde a esse 1 do triângulo de Pascal. Abaixando aqui, nós vamos ter a mais b elevado na primeira potência. Quanto que dá a mais b na primeira potência? Dá a mais b. Tá? Olha só que interessante. Esse 1 é o coeficiente, eu vou apagar aqui, tá? Porque a mais b elevado na primeira potência fica o próprio a mais b. Esse 1 aqui representa o coeficiente que está na frente do a, e esse 1 representa o coeficiente que está na frente do b. Tá? Então quer dizer que esses aqui, professor, representam os coeficientes do termo ao quadrado? Isso mesmo. Se você pegar a mais b e elevar ao quadrado, fica como? Fica a ao quadrado mais 2ab mais b quadrado. Perceba, aqui nós temos o 1, que é o coeficiente do a ao quadrado. Esse 2 é o coeficiente do produto de a mais b. E esse 1 é o coeficiente que acompanha o b quadrado. Tá? Então aqui fechou o nosso quadrado. Então aqui é o nosso a mais b ao quadrado. E esse 1, 3, 3 e 1, professor, significa o quê? Os coeficientes desse termo elevado ao cubo. Tá? A mais b ao cubo. Como que a gente pode montar a partir disso daqui? Então vai ficar 1a, perdão, deixa eu apagar aqui. Vai ficar 1a elevado ao cubo, depois mais 3a elevado ao quadrado, que multiplica o b. Depois esse 3 você inverte. Antes você colocou a ao quadrado, agora você coloca 3a que multiplica b quadrado. E esse 1 é o nosso b elevado ao cubo. Ok? Então aqui nós expandimos a mais b ao cubo e nós temos essa expressão. Tá? De fato,
Se você multiplicar, né, a mais b ao cubo, você vai encontrar a ao quadrado mais 3a quadrado b mais 3ab quadrado mais b cubo. Então, esse próximo termo aqui de baixo significa o a mais b elevado na quarta potência. É isso daí. Vamos montar aqui embaixo. Na quarta potência fica como? Vai ficar esse 1, que é o coeficiente do a elevado na quarta, mais 4, que multiplica a elevado ao cubo vezes b, ok? Vezes b. Esse 6 simboliza o 6a ao quadrado b ao quadrado. Esse 4 simboliza agora aqui trocado, agora é o b ao cubo e o a permanece na primeira potência. Então fica 4a b ao cubo. Continuando aqui embaixo, mais o 1, que é o nosso b elevado na quarta potência. Entenderam o raciocínio? Tá? Então agora, a partir do triângulo de Pascal, nós podemos então montar quanto que fica a mais b elevado na quinta potência. Tá bom? Eu vou apagar essa parte aqui embaixo e já volto. Bom, pessoal, vamos então desenvolver a mais b elevado na quinta potência. Então, vamos ter, esse 1 representa o a elevado na quinta potência, 1 aqui na frente. Depois, esse 5 vai representar a elevado na quarta potência vezes b. Esse 10 vai representar a elevado na terceira potência vezes b elevado ao quadrado. Tá? Perceba que a soma dos expoentes, pessoal, sempre vai dar o 5. Aqui nós temos 5, 4 mais 1 dá 5, 3 mais 2 dá 5. O próximo termo, então, vai ser 10, que multiplica a ao quadrado b ao cubo. Tá? Deixa eu ver se não cortou aqui no vídeo. Cortou, então eu vou colocar um pouquinho mais aqui no cantinho. B ao cubo. Mais, depois tem esse 5. Vai ficar como? Vai ficar a que multiplica b na quarta. Tá? Lembra que aqui tem o expoente 1. E por último nós temos o b elevado na quinta potência. Tá? Vou colocar um aqui na frente para vocês identificar os coeficientes. Então, 1, 5, 10, 10, 5, 1. Fechou aqui o nosso triângulo de Pascal. Só que o nosso exercício não é mais b. O nosso exercício é x mais c. Basta você trocar x, né, x por a. Ou contrário, né? No lugar de A você coloca X e no lugar de B você coloca C. Então perceba como que vai ficar a nossa derivada. Vai ficar f' de x igual a limite quando x tende a zero. Tá? X mais C elevado na quinta potência a gente vai abrir dessa forma. Então vai ficar x elevado na quinta potência, mais 5 que multiplica x na quarta c, mais 10x ao cubo c ao quadrado, x ao cubo c ao quadrado, vou apagar essa parte aqui, mais 10x quadrado c ao cubo, x quadrado c ao cubo, mais 5xc na quarta, e por fim, o nosso c elevado na quinta potência. Isso aqui tudo, pessoal, é o x mais c na quinta, menos o x elevado na quinta potência. Isso daqui tudo dividido por c. Tá bom? Vou apagar aqui em cima e volto no próximo layout. Bom, pessoal, continuando. Agora com essa expressão, perceba que a gente pode simplificar esse menos x na quinta com esse x na quinta. Tá? E daí vai sobrar a seguinte expressão. f' de x igual. Só vou copiar aqui. 5x na quarta mais c
mais 10x ao cubo c quadrado mais 10x² c ao cubo mais 5xc na quarta mais c na quinta potência. Isso tudo dividido por c. Bom, perceba que se você aplicar... Pessoal, eu acabei esquecendo de colocar o limite aqui na frente, tá? Só no próximo passo eu coloco esse limite, tá? Lembra que existe um limite aqui na frente, tá? Eu acabei esquecendo de colocar. Se você aplicar o limite quando c, perdão, aqui é c, tá? Não é x. Quando c tende a zero, vai também zerar toda essa expressão aqui de cima, porque todas têm um fator c, tá? Então, para eliminar a indeterminação, nós vamos colocar um c em evidência no numerador. Então, vai ficar f' de x igual, colocar c em evidência, nós vamos ficar com 5x na quarta mais 10x ao cubo c, um c foi aqui para frente, né? Mais 10x² c quadrado mais 5xc ao cubo mais c na quarta. Se você multiplicar isso aqui tudo por c, você volta nessa expressão. Isso daqui tudo dividido por c. Perceba, colocando c em evidência, a gente pode então simplificar, já que os dois então são fatores, né? Nós conseguimos então simplificar essa expressão. Então, olha que bacana. Agora nós fugimos da indeterminação, tá? Só vou apagar essa parte aqui embaixo para a gente então finalizar a derivada pela definição. Então, eu acabei esquecendo de novo, mas aqui na frente tem um limite, tá, pessoal? Então, f' de x vai ser igual a limite quando c tende a zero. Agora, já que simplificamos esse c com esse c, a nossa função ficou essa daqui. Então, ficou 5x na quarta mais 10x ao cubo mais, 10x ao cubo c mais 10x ao quadrado c ao quadrado mais 5x c ao cubo mais c na quarta. Agora a gente vai aplicar o limite. Então nós vamos ficar aqui com f' de x igual. Aplicando o limite, a gente vai ficar com 5x elevado na quarta. Agora é sem o limite mesmo, tá? Porque eu apliquei o limite. 5x na quarta mais 10 que multiplica x ao cubo vezes zero, porque o nosso c tende a zero, mais 10x ao quadrado vezes zero ao quadrado, mais 5x que multiplica zero ao cubo, mais zero elevado na quarta. Tá bom? Olha que bacana. 0 na quarta dá zero. 0 ao cubo dá zero. 0 que multiplica 5x também dá zero. 0 ao quadrado dá zero. 0 que multiplica 10x² dá zero. 0 que multiplica 10x ao cubo dá zero. E sobra então apenas 5x elevado na quarta potência. E eis aqui então a nossa derivada, tá bom? E olha que bacana, a gente pode comparar observando, né, a regra de diferenciação para esse tipo de função, tá? Lembra, se a nossa função é uma função y do tipo u elevado na n, a derivada de y vai ser n que multiplica u na n menos 1. Tá? Nesse caso aqui, quem é o nosso u? O nosso u é o x. Quem é o nosso n? É o 5. Então, aplicando essa regra aqui, a regra de u elevado na n, nós vamos ter que a f' de x vai ser o nosso n, que é 5, que multiplica u, que é x, na n menos 1. Nosso n é 5, então fica 5 menos 1. Ou seja, f' de x vai ser 5
x 5 menos 1 dá 4. Perceba que confere com a nossa derivada pela definição, tá bom? Com isso, então, concluímos a letra A. E aqui está, então, a resposta. A derivada da função x elevado na quinta potência pela definição e conferindo pela regra de derivação é 5x elevado na quarta potência. Vou apagar aqui e volto já para a gente encontrar, então, né, a equação da reta tangente no ponto menos 1 e menos 1. Na letra B, nós temos que obter a equação da reta tangente ao gráfico da função f. Lembrando que a nossa função f é a função x elevado na quinta potência, ok? Então temos que encontrar a equação da reta tangente nesse gráfico no ponto menos 1 e 1, ok? Bom, professor, como que eu encontro então a equação da reta tangente? É muito simples, tá, pessoal? Vamos primeiramente relembrar a equação reduzida de uma reta, tá? A equação reduzida de uma reta, a gente aprendeu lá em geometria analítica, lá no ensino médio, que é y menos y0 igual a m que multiplica x menos x0, tá bom? Perceba, esse y0 e esse x0 são as coordenadas do ponto no qual você quer calcular a equação da reta tangente, que nesse caso é o ponto menos 1 e menos 1, tá bom? O que falta para a gente encontrar, né, a nossa reta tangente? Falta determinar esse m, tá? E agora que a gente aprendeu derivada, esse m aqui nada mais é do que a derivada da função f de x, tá? No ponto x0, y0, tá? Como é uma função que depende apenas de uma variável, a gente vai colocar, né, que é a derivada no ponto, deixa eu apagar aqui, no ponto x0, tá bom? Ah, professor, mas você fala desse x0 e y0, quem é esse x0 e y0? Como eu disse para vocês, é o ponto que a gente quer calcular a equação da reta tangente. Então, o nosso x0 é menos 1 e o nosso y0 também é menos 1, tá bom? Lembra, né, que a representação de um ponto, primeiro vem a abscissa e depois vem a ordenada, que é o nosso y, ok? Vamos então começar aqui a encontrar esse m, que é a nossa derivada no ponto x, tá? Ah, professor, mas qual é a derivada de x elevado na quinta potência? Nós encontramos no exercício anterior, tá? Caso você queira novamente praticar o cálculo da derivada, é muito simples. A nossa f de x e y, pessoal, é a mesma representação, tá? Y igual a x elevado na quinta potência. Lembrando da regra de derivação, y de u elevado na n. Para derivar esse tipo de função, a gente aplica a seguinte regra: n que multiplica u na n menos 1. Tá bom? Mais adiante você vai ver que essa fórmula ela ganha, né, uma derivada de u aqui. Tá bom? Mas a princípio não precisamos calcular esse u' aqui. Tá bom? Então a regra é n que multiplica u na n menos 1. Então vamos agora calcular aqui a derivada de y. Então vai ser o n, que é o nosso 5, que multiplica x, que é o nosso u, né? O nosso x é o nosso u, o nosso n é o 5. Então fica n, 5, que multiplica u, que é o x, e em cima fica n, que é 5, menos 1. Então a nossa derivada, nosso y' vai ficar 5 que multiplica x elevado na quarta potência. Isso daqui foi encontrado, né, no exercício anterior. Tá bom? Então isso aqui também significa que a nossa f' de x é 5x na quarta potência. Tá bom? Como eu disse para vocês, y é f de x, então y' é f' de x. Tá? Essas representações aqui não diferem o resultado, tá? Não atrapalham o resultado. Bom, só que o nosso m
é a derivada no ponto x0. Nós encontramos aqui a derivada para qualquer ponto. Então agora para a gente descobrir a derivada no ponto, tem que substituir no lugar do x o nosso x0, que é menos 1. Então vai ficar f' de menos 1. Então vai ficar 5 que multiplica o x, que é menos 1, elevado na quarta potência. Então vai ficar 5 que multiplica menos 1 elevado na quarta potência, fica 1 positivo. Porque menos 1 elevado no expoente par fica positivo. 5 vezes 1 fica 5. Então o nosso m, que é a inclinação da reta tangente, ou a taxa de variação, é 5. Bom, se a gente conhece o m, a gente sabe quem é o nosso y0, que é menos 1. A gente sabe quem é o nosso x0, que também é menos 1. Basta então substituir nessa equação reduzida e encontrar a equação da reta tangente. Vamos ficar então com y menos o y0, que é menos 1. Então vamos botar um parênteses aqui, menos 1, igual ao coeficiente angular, ou a taxa de variação, que é o 5, que multiplica x menos o x0. x0 também é menos 1. Então, menos 1, tá bom? Então aqui nós vamos ficar com y menos com menos fica mais, então fica y mais 1, igual a 5 que multiplica x menos com menos também vai ficar mais 1, tá bom? Então aqui você multiplica, né? Aplica a distributiva. Então vamos ficar com y mais 1 igual 5 que multiplica x, 5x, 5 vezes 1, 5, tá bom? É sempre interessante a gente colocar y isolado, ou seja, y em função de x. Para isso, esse mais 1 vem para a direita negativo. Então vai ficar y igual a 5x mais 5 menos 1. Então y ficou igual, vai ficar igual a 5x mais 5 menos 1 dá 4, tá bom? Então aqui está a equação da reta tangente. Se você quiser representar como f de x no lugar de y, pode também, não vai alterar em nada, né? Apenas representações diferentes. Então 5x mais 4 é a equação da reta tangente na função x na quinta potência no ponto menos 1 e menos 1. Okay? Então aqui está a resposta da letra B. Agora eu convido a ir lá no software GeoGebra e verificar se de fato essa é a equação da reta tangente da função x na quinta potência no ponto menos 1 e menos 1. Vamos lá? Então, pessoal, com o software GeoGebra aberto, vamos aqui no campo de entrada, no canto esquerdo inferior, digitar a função f de x. Então, f de x é igual a 5 elevado na quinta potência. Então, o comando é esse, x circunflexo 5, em seguida você pode apertar Enter. Tá? Então, você vai observar aqui a função representada no gráfico. Em seguida, vamos inserir o ponto em que a função, em que a reta tangente tem que tocar. Tá? Então, vamos abrir um parênteses, digitar menos 1, vírgula, menos 1. Em seguida, você pode apertar Enter. Você vai observar, né, que vai ser criado então um ponto A exatamente sobre a função, né, porque o ponto tem que pertencer à função para que a reta seja tangente à função naquele ponto, tá bom? E agora, como que a gente vai calcular a equação da reta tangente? Bom, o software GeoGebra tem uma ferramenta que calcula para nós. Então você vem aqui nessas abas no campo esquerdo superior, a quarta aba da esquerda para a direita, tá? Você seleciona a opção reta tangente, tá bom? Você seleciona a reta tangente, depois deixa o mouse em cima e ele vai explicar o que tem que ser feito para calcular a reta tangente. Então perceba, selecione primeiro um ponto e depois um círculo, uma cônica, uma função. No nosso caso é uma função, então a gente vai selecionar primeiramente o ponto e depois a função. Então você
clica no ponto A, tá? Você pode clicar aqui na janela de álgebra ou aqui na janela de visualização. Em seguida, você vai selecionar a função. Então, clica sobre o gráfico da função. E perceba que ele vai, né, representar no gráfico a equação da reta tangente. E aqui na janela de álgebra, ele vai passar a equação y igual a 5x mais 4, que foi aquela equação que nós encontramos lá na lousa, tá bom? Então, apenas uma forma de verificar que acertamos a questão, tá? E também verificar, né, a equação da reta tangente à função exatamente no ponto -1 e -1. Com isso, então, finalizamos este exercício.